Bom dia a todos. Quero, nessa manhã, saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Agradecer o convite, pastor João, pastora Débora, amigos há anos. Nos conhecemos no movimento de unidade da Semana de Avivamento. E é uma alegria, uma honra poder estar aqui celebrando junto com vocês esses 7 anos de igreja. E ser igreja nessa região, queridos, é participar de uma visão missionária de Deus. Hoje eu quero falar algo com os irmãos, enquanto eu preparava essa mensagem, e eu creio que o Senhor está trazendo para a igreja e para cada um de vocês uma visão de como proceder nos desafios e nos conflitos da vida que temos pela frente. E falando um pouquinho da história, pastor João falou, nós estamos no prédio na Manuel Ribas 2004, que vocês tiveram antes, e eu fui pastor na comunidade cristã de Curitiba, no bairro Alto, por cerca de 15 anos. E ao final desses 15 anos, ou dentro desse período, em 2020, nós, então, conversando com os nossos pastores, pastor Luiz, pastor Eliane, que hoje continuam sendo a nossa cobertura espiritual, nós temos aliança com eles, eles, então, nos propuseram um desafio maior do que aquele que nós estávamos enfrentando naquele tempo para trazer o reino de Deus para essa região. Nós, na época, éramos pastores do campus da CCC no Mercês, iniciamos esse campus em 2017, e por 3 anos estávamos liderando este campus, quando então, no meio da pandemia, em uma conversa com eles, eles disseram assim, Flávios, Crystal, que é a minha esposa, vocês precisam começar uma coisa nova, que não é a CCC. Então nos abençoaram para iniciar um projeto que nem nós estávamos dizendo que estávamos pensando em fazer. Para você entender um pouco da minha história sempre foi a história de servir na vinha de alguém. Eu não tinha a pretensão de começar algo, e aquilo foi um choque para mim. Mas o Espírito Santo, Ele colocou uma confirmação. E numa época muito boa para abrir igreja, João, pandemia, case de sucesso. Onde a melhor época para você abrir uma igreja? Na pandemia, que nem culto acontecia presencial. Mas o Senhor estava nisso. E quando eu digo que você faz parte de uma visão missionária, eu digo isso porque estou falando várias coisas ao mesmo tempo, depois a gente organiza isso melhor. Mas realmente é um turbilhão de coisas que muitas vezes é o que você vive, um turbilhão de coisas, mas as coisas elas vão se organizando com o tempo. Então, nós éramos líderes deste campus da CCC, que iniciou em 2017, e nós aceitamos este desafio de transferir a liderança e o pastoreamento dos jovens da CCC, eram mais de 1000 jovens que nós tínhamos, de transicionar isso para um casal amado de Deus e assumir um campus que estava começando em uma casa. E eu aceitei isso porque me vieram 2 situações muito marcantes na minha vida. A primeira delas é que na casa desse campus, esse local, foi o primeiro lugar na CCC que eu frequentei como célula. Eu não era convertido e aquela casa foi a primeira reunião que eu fui na CCC. E de repente eu estava recebendo um desafio para naquela casa iniciar um campus. Falei, não é coincidência. Quem sabe Deus está nesse negócio de aceitar esse campus. E o segundo é que 20 anos antes de 2017, Deus havia enviado para essa região, a região oeste de Curitiba, um grupo de pessoas da CCC para iniciar uma igreja. Essa igreja, ela ficou por um tempo e depois ela teve não só, ela não dissolveu, mas enfim, isso aí é para uma outra conversa. Também não teve racha, foi outra coisa.
eu falei assim, Deus está apontando essa região da cidade. Faz parte de uma visão missionária. Deus está apontando algo e eu quero ser este homem de Deus que segue a nuvem. Quantos querem seguir a nuvem do Senhor? Amém? Então, nós aceitamos esse desafio e desde 2017, quando nós iniciamos o campus e agora também como pastores da igreja Dunamis House, nós oramos toda semana, jejuamos todo ano, desde 2017. João, nós estamos cavando. Estamos cavando. E cavando aquilo que é consistente, que faz parte de uma visão de Deus de construir algo. Nós não estamos fazendo na força do nosso braço, não é uma intenção humana, não é uma boa ideia que você precisa convencer agora as pessoas, dizer, creia comigo, vem comigo que vai dar certo. Não, não, não. É o Senhor nos chamando para algo, é o Senhor nos despertando para algo maior em que nós podemos ter a certeza, vai dar certo. Porque é o Senhor que está conduzindo todas essas coisas. Então, nós iniciamos a Dunamis House em janeiro de 2021. E nesse ano, estivemos celebrando 4 anos de igreja, andando debaixo da graça do Senhor. Eu sempre digo para os irmãos lá, assim, vai dar certo. Porque nasceu no coração de Deus. Pastor João, pastora Débora, vai dar certo. Nasceu no coração de Deus. Amém? Nasceu no coração de Deus. E o tema desta mensagem hoje que eu quero passar para você é fé na palavra. E com isso, eu quero começar a ler com os irmãos Gênesis capítulo 15. Nós vamos ler bastante, nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 15 todo. Vamos iniciar dessa forma. Gênesis capítulo 15. Quem achou e quem ligou sua Bíblia, diga amém. Quem já conseguiu ver projetado, também diga amém. Quem ainda não se situou, diga, estou chegando lá. Tá? Gênesis capítulo 15, vamos lá. Eu quero começar com esse texto e crescermos na compreensão do porquê que esse texto ele acontece. O cumprimento disso, o porquê que isso acontece. Vamos lá. Versículo 1 diz assim. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão dizendo, não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás? Se continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão continuou, tu não me deste descendência e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também, eu sou o Senhor, que tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar esta terra? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades, umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Para aí, deixa o teu dedo nessa marca. Nós vamos voltar a ler esse texto, agora vem comigo aqui. Eu quero fazer algumas perguntas para você. A posteridade de Abraão, ela foi peregrina em terra alheia? Sim ou não? Sim. Essa posteridade, vai continuar o texto dizendo, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Isso também aconteceu? Sim. Versículo 14, mas eu castigarei a nação que os escravizar. O que vocês acham disso? Aconteceu ou não? Sim.
Também aconteceu. Depois eles sairão com muitas riquezas. Sim? É fato que os egípcios deram metal precioso, joias, roupas para eles quando Israel deixou o Egito. Aconteceu isso? Ok. E você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. O que se cumpriu revelou que a palavra de Deus é fiel. Fé na palavra. Ao ver hoje que tudo isso aconteceu, tudo o que Deus disse aconteceu, nos dá convicção para crermos que aquilo que Deus deixa para nós em sua palavra é promessa que vai acontecer. Porém, quando Abraão recebeu, aquilo era algo surpreendente, era espantoso, era algo que ele não tinha como ter a certeza. Então, ele tinha todos esses fatos pela frente. Como você e como eu, vamos pensar aqui, se acontecesse conosco, nós pensaríamos, como isso vai acontecer? Mas a Bíblia diz que Abraão creu. Sem um conhecimento de Deus e um relacionamento pessoal com Ele, nós não teremos convicção para colocarmos fé na sua palavra. Mas ao conhecermos e andarmos com Ele, nós vamos perceber que colocando fé sobre o que Deus falou, essa parceria levará cada um de nós a experimentar o cumprimento da sua promessa. Amém? Naquele dia, nada havia acontecido, mas passado 400 anos, diga comigo, 400 anos, aconteceu. Outras coisas aconteceram antes, mas há passado 400 anos, isso aconteceu. Então, para Deus as coisas se movem assim. Se Ele prometeu algo no passado, Ele tem a mesma certeza do cumprimento, hoje ou no passado. Para Deus há a mesma certeza que aquilo que Ele disse irá acontecer. Deus não dá uma promessa e depois, como eu e você, coça a cabeça e fala, será que vai dar certo? Deus não é uma pessoa que vai dizer assim, Deus falou comigo, e depois fica em dúvida se realmente Deus falou com ele. Deus, Ele não titubia dessa forma. Ele não fica indeciso dessa maneira. Ele diz, eu falei que ia acontecer, e vai acontecer segundo a minha palavra. Porque eu sou Deus fiel. Amém? Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, esta é a aliança abraâmica, dizendo, a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Diga comigo, rio do Egito até o grande rio Eufrates. A terra dos queneneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, heteus, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Jebuseus eram aqueles que moravam em Jerusalém. Deus está dizendo que Ele tem uma dimensão. Deus está dizendo que Ele tem um perímetro. Deus está dizendo que existe um espaço que o seu povo irá ocupar. E naquele espaço, ele se desenvolverá como nação. Então, séculos depois, a descendência de Abraão se torna incontável, como Deus disse que seria. E aquilo que Deus revelou ao seu povo, Ele então mostra que está com parceria para construir. Deus tem parceria com você. Quando o pastor João hoje estava falando sobre entrega, consagração, adorar a Deus dessa forma, Deus tem parceria com você.
Deus tem parceria nessa entrega, Deus tem parceria nessa provisão, Deus tem parceria para o cumprimento da palavra. Então, eu deixo para você essa manhã a certeza: tenha fé na palavra, porque o que Deus falou, Ele irá cumprir. Amém? Então eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe nessa aliança com Abraão. Abraão está em profundo sono. Opa, aqui é uma outra atenção que nós precisamos ver para você entender a fidelidade de Deus no cumprimento de uma promessa. Geralmente alianças de casamento, outros contratos que são feitos, ele requer a assinatura de ambos os lados, de dois lados. Nesse caso da aliança abrâmica, a aliança que Deus dá para que o seu povo habitasse numa terra, não é estranho que Abraão está em profundo sono? Quando eu vejo isso, amado, me dá mais uma certeza. Mesmo que Abraão está dormindo e Deus está falando, Deus está dizendo: eu sou poderoso para fazer cumprir essa aliança, fazendo a minha parte, a sua parte, e vocês irão habitar nessa terra. Isso é tremendo, porque em outras alianças nós vemos as duas partes, dizendo: ó, você faz essa parte, eu faço essa. Aqui nós estamos vendo Deus fazendo uma aliança, que Abraão está em profundo sono. Deus está dizendo: Ele vai fazer independente do homem. É uma aliança em comum. Deus está assumindo a responsabilidade de fazer o que Ele prometeu. Deus forma um povo e coloca este povo na sua história. Quando você abriu mão de viver a sua vida por si só, construir as coisas na sua própria força, e você disse: Jesus, entra na minha vida, seja meu Senhor e o meu Salvador, e Ele começou a reinar dentro de você. O Pai colocou você na sua história, e o que você vive hoje está dentro de um projeto de Deus, um plano de Deus, como igreja, João, uma visão missionária, algo que Deus quer construir e colocou você vivendo dentro desse contexto para participar do que Ele quer fazer. Nós não estamos vivendo aqui na terra por acaso. Deus nos colocou na sua história para cumprir as suas promessas e nos dar o privilégio de experimentar essas promessas. Fé na palavra. Da palavra creu, que a Bíblia diz que Abraão creu, da palavra creu, que no original em hebraico é Amã, no versículo 6. Amã significa confiança, firmeza, fidelidade e segurança. Desta palavra, Abraão creu, Amã, vem emuná, diga comigo, emuná. Emuná significa fé, fidelidade. Então, de Abraão creu, essa palavra creu, vem a palavra fé. E essa fé é diferente de: eu tenho fé que vai dar certo. Olha, eu tenho muita fé. Já ouviu alguém falando assim: eu tenho muita fé? A pessoa diz assim: eu tenho fé em mim mesmo. Puxa vida. Ou aquela pessoa que fala assim: eu vou fazer uma fezinha. A fé de emuná é diferente de pensamento positivo. Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé, no versículo 1 diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É sobre esta fé que nós vamos agir. Fé sobre a palavra. Mas eu não vejo. Ei, mas Deus falou. Deus disse, está escrito. Ah, mas está muito tempo que isso não aconteceu. Ei, você não conhece o meu Deus? 400 anos e Ele cumpriu. Deus cumpre o que Ele falou. Eu posso ter fé na palavra. Quando Deus diz, haja luz, não havia luz.
A luz não existia. Deus diz, haja luz. Ou seja, Ele sustenta a criação pela sua palavra. Quando Deus promete a Abraão uma nação incontável, antes que Abraão tenha um filho, Deus sustenta esta promessa pela sua palavra. Nesses dois exemplos nós vemos algo que depende só de Deus, a criação, e algo que Ele tem parceria com o homem. Ele vai ter um filho. Abraão não estava na melhor fase da vida dele para ter um filho. Ele não tinha saído com Sara nas noites de núpcia, estava lá novão, animado, cheio de amor para dar. Sara provavelmente devia estar na terceira menopausa. Abraão devia estar procurando catar os hormônios dele com Sara. Mas Deus falou assim, ó, eu vou dar um jeito nesse negócio aqui. E de vocês haverá um filho, porque eu tenho compromisso com a minha palavra. Eu falei que ia acontecer. O milagre quem faz é Deus. Mas precisava ter ali, talvez uma musiquinha de adoração, uma velhinha acesa, cabaninha, um perfuminho. Montar ali o clima, porque quem faz isso é o homem. Então existe a parte do homem, que é fazer, agir sobre a palavra, e existe a parte de Deus, que é fazer o milagre. Milagre tem a ver com Deus. Fé está ligada à ação de crer no que Deus falou. Não é tipo assim, eu estou feliz, eu estou com fé. Pastor João, eu recebi um aumento, agora estou com fé. Pastor João, estou sem fé porque a menina terminou comigo, agora e tal. Fé não tem a ver com sentimento, fé tem a ver com convicção na palavra que Deus falou. Você pode exercer fé mesmo em um momento que você está em uma situação que te confronta com medo. Você está tenso, mas você diz assim, eu estou tenso, eu estou com medo, mas eu creio que Deus vai fazer, porque Ele disse. Não tem a ver com o sentimento, se eu estou feliz, eu tenho fé, se eu estou triste, minha fé acabou. Crescendo mais no entendimento de fé, como praticamente tudo na cultura hebraica, fé era entendida como uma aplicação concreta. Para nós, muitas vezes, fé é algo subjetivo, por isso a gente diz assim, se eu estou animado, eu tenho fé. Isso faz parte da cultura ocidental. Parece que está ligado a algo subjetivo, emocional. Porque a cultura emocional a cultura ocidental foi construída em grande parte sobre o pensamento grego. Mas no pensamento hebraico não é assim. Quando Deus dá uma palavra, um termo, uma expressão, algo como fé, por exemplo, a palavra emuná, ela tem uma aplicação concreta de fé. E o que é então fé no entendimento hebraico? É agarrar com força, agarrar com firmeza. O quê? Uma promessa. Então fé, que vem de emuná, eu tenho fé, eu tenho o quê? Eu agarro com força o que Deus falou. Esta é a promessa. Abraão creu, ele agarrou com força aquela promessa, agarrou com firmeza e não solta mais. Por quê? Porque Deus disse que ia fazer. Deus falou que Ele vai fazer, eu agarro com força. Agora, eu estou com medo, mas eu agarrei com força. Eu estou em angústia, mas eu agarrei com força. Eu estou muitas vezes com necessidades, mas eu agarrei com força. E eu creio e vou orar sobre esta palavra, porque eu tenho fé na palavra de Deus. Você entende? Agarrar com força. Por isso em Números, capítulo 23, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Em Romanos, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele vai dar um entendimento de como Deus vê as coisas. Está escrito, eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu,
o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Mas não aconteceu ainda na minha vida. Puxa, por que só acontece na vida do outro? Ei, Deus tem uma parceria com você. Ele te colocou na história dele. Ele colocou esta casa, esta igreja, na história dele, de trazer o evangelho para toda criatura, para levar o reino de Deus onde nós estivermos. Nós fazemos parte, como igreja, de uma visão missionária de Deus, e Ele vai cumprir. Você faz parte de um relacionamento pessoal com Deus, que Ele quer cumprir promessas na sua vida, e te levar a ser como Jesus, experimentar na sua vida pessoal, familiar, no seu trabalho, promessas que Ele tem para a sua vida. Ele te colocou na história dele. Mas não aconteceu ainda. Mas Deus chama à existência as coisas que não existem, como se já tivesse acontecido. E você tem a história para provar isso. Quando lemos Gênesis 15, fomos ponto a ponto, dizendo isso aconteceu, e você diz, sim, aconteceu. Isso aconteceu, aconteceu. E isso também aconteceu, aconteceu. Quando Abraão crê nessa promessa, ele agarra com força. Ele não tem filho ainda, mas ele agarra com força e diz, Deus falou, Deus vai cumprir. Ele tem dúvidas? Sim. Ele diz, quem vai herdar? Eliezer? Quem é? Tem dúvida, mas eu agarrei com força e digo sim, Deus, o Senhor irá cumprir. Muitas vezes você terá dúvidas, você vai falar, Deus, como você vai fazer isso? Como o Senhor, Pai, vai fazer isso na minha vida? Eu não sei, mas eu agarrei com força e creio que o Senhor vai fazer. Como Abraão, agarre com força promessas que Deus te deu e haja sobre elas, dizendo, Deus vai cumprir, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter Josué, no capítulo 23, e Salomão, em 1 Reis, capítulo 8, dizendo assim, Josué, 600 anos depois de Abraão, Salomão, 1000 anos depois de Abraão. É tempo para você testificar se as promessas cumpriram ou não, não é verdade? 600 anos, 1000 anos. Ambos dizem assim, nenhuma só palavra do Senhor falhou. Todas se cumpriram para vocês. Nenhuma falhou. Nenhuma falhou. Das boas promessas que Ele fez, todas se cumpriram. Ele está dizendo assim, povo de Deus, tenha fé na palavra. Deuteronômio 7:9. A Bíblia diz assim, portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus, Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. E Ele nos dá graça para fazer. Por isso a Bíblia diz que em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus não duvida que Ele fará. Ele tem certeza que Ele vai fazer. Ele falou, Ele vai fazer. Então, para eu agradar a Deus, eu agarro com força e digo, Deus, o Senhor vai cumprir isso. Abacuque diz que o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo vai repetir isso em Romanos capítulo 1, que o justo viverá pela fé. Para as pessoas que estão se sentindo abandonadas nesses dias, a Bíblia diz que Deus nos deu espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. Romanos 8 fala sobre isso. Agarre com força a paternidade de Deus. E diga, Senhor, eu preciso conhecer o cuidado debaixo das Tuas asas, porque eu estou agarrando com força a Tua paternidade sobre a minha vida. Eu não vou viver como um órfão, me rebelando todo o tempo contra o Teu amor, sendo que o Senhor diz, eu te atraí para perto, e eu quero ministrar sobre a sua vida, espírito de adoção, e será tão tremendo na sua vida, que você irá olhar para mim, e vai dizer assim, Paizinho, que é Abba Pai.
Agarra com força a paternidade de Deus. Ele te colocou na história dele e te chama como filho. Você entende? Há quem precise de direção nesse lugar, está passando por tempestades. Ele é o nosso pastor, nos guia pelas águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Salmo 23. Agarre com força o pastoreamento do Senhor na sua vida, porque Ele te colocou na história dEle. Você está debaixo da guarda do Senhor, Ele pode te guiar. Agarre com força isso. Você tem uma decisão importante a tomar. Ele te dá sabedoria. Provérbios capítulo 2, versículo 6, diz que o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Agarre com força isso. Deus, a tua palavra diz que o Senhor dá sabedoria e inteligência. Ou você nunca se sentiu, bom, você não, mas você não conhece o irmão que já se sentiu burro. Falou, puxa, o irmão veio falar com você, olha, parece que eu não tenho sabedoria para isso, parece que eu não tenho habilidade para isso. E esse é o sentimento do órfão. Mas quando ele vai para a presença de Deus, ele agarra com força a paternidade. O pai, então, começa a ministrar na vida do filho a sabedoria que existe em Cristo Jesus. Para que nós possamos receber toda a sabedoria e todo o conhecimento no pleno conhecimento de Cristo. Assim é Efésios. Quando você e eu agarramos com força promessas, você começa a andar como um filho, uma filha forte na fé, porque você tem fé na palavra. Então nós estamos construindo esse entendimento. Antes de ficarmos animados, você entendeu que você vai fazer declarações de fé? Você vai fazer declarações de fé antes de estar ali, como diz o outro, vai estar aleluiado. Você está animado, agora eu vou fazer declaração de fé. Não, é antes. É antes. Outros momentos você pode estar até animado e continuar fazendo declarações de fé, mas não espere, porque você agarra com força antes que as promessas aconteçam. Sabe, quando nós iniciamos a Dunamis House, hoje estamos com 4 anos, eu falei para você rapidinho, nós começamos no período da pandemia, e eu vou te falar um pouco sobre isso. Nós iniciamos uma igreja, e no meio desse início de igreja, eu tive uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Eu tive uma crise de pânico, de ansiedade. Eu era uma pessoa que muitas vezes, sem eu ter a capacidade para executar algo, eu era a pessoa do eis-me aqui. Senhor, pode me usar. Eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento, mas o Senhor tem o meu coração, toma, eu quero dar toda a minha força, eu quero dar toda a minha vida, eu quero dar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu quero dar a Ti. Eu era essa pessoa, e de repente eu tenho uma crise de pânico. João, teve um culto, que eu estou com a criança do lado, assim como vocês estão. Eu viro para ela, no momento do louvor, e digo assim para ela, suba, porque eu estou num pânico, eu não consigo chegar no altar. Assim aconteceu no meio desse processo de iniciar uma igreja. Agora vocês que têm família sabem, que eu já tinha então assumido que eu iria iniciar uma igreja. E aí a questão de provisão, você fala assim, uau, como que eu vou provisionar na minha casa? Como que eu vou ter recursos, se agora eu não consigo sair do meu lugar e dar um passo aqui à frente no altar para pregar a palavra, porque eu estou em pânico. O que é isso que eu estou passando? Eu não sabia o que era isso. Eu não tinha ido aos médicos ainda para diagnosticar o que eu estava passando. Eu não sabia o que estava acontecendo, e eu estava num processo de formação de uma igreja. Eu tinha sido enviado para começar algo. Agora, pensa você, no meio desse processo, você vai olhar e vai dizer assim, Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Mas não se faz assim, se faz de outra forma. Deus, o Senhor falou que o Senhor ia fazer, eu creio na Tua palavra. Então, no meio desse processo, nessa ansiedade, nessa angústia, eu tenho uma convulsão. A minha esposa fala assim, Flávio, você é muito crente. Eu falo assim, como assim? Você teve uma convulsão e você orava em línguas no meio da convulsão. Eu tive uma convulsão. E eu falo assim, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha esposa? O que vai ser das minhas filhas?
tipo assim, o que vai acontecer comigo? Mas nós fazemos parte de uma história. E então, lentamente, o processo foi acontecendo. E uma vez eu estava diante dos médicos. E eu falei assim, doutor, eu sou um homem de fé. Eu creio em milagres. Mas saiba uma coisa, o que o doutor está falando. Eu não tenho problema nenhum quando Deus usa os médicos para fazer milagres. E aí, então, através de algumas atividades físicas, através do medicamento e da graça de Deus me mantendo em saúde e fazendo com que eu progredisse, eu comecei a pregar. E sabe como eu pregava, amado? Sentado. O João me conhece. Eu estou aqui, eu não paro. E de repente eu estava ali sentado diante da igreja. Eu estava sentado. Por quê? Porque eu ficava de pé e de repente me dava apagões. Parecia que eu ia perder assim, o controle das minhas pernas. Então eu pregava sentado. Mas sabe o que eu falei para o Senhor? Eu disse assim, Senhor Jesus, quando eu vim para Ti e no meu processo de andar contigo, o meu eis-me aqui sempre foi, Jesus, o Senhor tem toda a minha força para Te servir. Agora que eu não tenho força, eu digo assim, Jesus, eu quero Te servir, mesmo em fraqueza, porque eu não vou desistir do Teu chamado para a minha vida. Eu vou até o final servindo ao Senhor, e o meu coração não irá se ressentir com aquele que me livrou da morte, me tirou do inferno e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu tenho fé na sua palavra. Amém? Tenho fé na sua palavra. Eu tenho fé na sua palavra. Por isso, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção do povo de Deus em 2 Coríntios, quando ele diz assim, está escrito, cri, por isso falei. Eu agarro com força a promessa. Você dará o seu testemunho. Você irá frutificar. Pessoas que você hoje ainda não conhece, mais tarde você começará a discipular essas pessoas. Pessoas aqui na igreja, você irá dar instruções. Você irá prosperar. E por que você fará isso? Porque você está dentro de um perímetro. Você está dentro de uma visão missionária. Você está dentro de uma igreja que Deus colocou para ser testemunho para as pessoas que aqui moram e por aqui passam. Você faz parte de algo maior. Então, quando nós iniciamos a igreja, e eu tinha claro todas essas coisas, eu disse para o Senhor, Senhor, eu não quero dizer para as pessoas, eu tive uma visão, creia nisso e vamos junto. Eu entendo que o Senhor me deu uma visão, eu quero fazer o que o Senhor falou. Eu quero ser aquele que diz, Deus nos deu essa palavra, vamos andar nela, porque vai dar certo. O Senhor nos chamou, Ele nos levará a esse lugar. Amém? Busque as promessas de Deus nas áreas da sua vida. Relembre as palavras de Deus sobre você. Anote essas promessas e ore para que aquilo que Deus falou, Ele cumpra e você alcance o que Ele prometeu. E agora, para concluir, voltando a Gênesis 15, Deus disse no versículo 18, a sua descendência dei esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. Essa era a dimensão. Depois você pode dar um Google, puxar as imagens. Essa era a dimensão a ser conquistada. A terra prometida estava dentro deste perímetro. Eles estavam conquistando algo dentro do perímetro que Deus falou. Os reis de Israel conquistaram territórios dentro deste perímetro. Jerusalém, Belém, Nazaré, cidades que Jesus nasceu, cresceu, se desenvolveu, Cafarnaum, desenvolveu o seu ministério, estavam dentro deste perímetro. No ano 70, agora preste atenção, porque agora nós vamos terminar e você vai perceber, você vai assim, uau! No ano 70, depois de Cristo, o templo é destruído, Israel é expulsa do seu território. Os judeus vão para várias regiões, outros lugares da Ásia, para a África, para a Europa. Mais tarde, com o descobrimento das Américas, com a Oceania, nós vamos ter judeus nas Américas e na Oceania. Judeus vão para várias regiões. E nos anos 40 do século passado, eles
experimentam a maior perseguição que eles viveram em toda a sua história, é o Holocausto. 6 milhões de judeus morrem. E parecia que tudo estava perdido. E aquela promessa de Gênesis 15? Que Deus faria o seu povo habitar dentro de um perímetro. Tudo está perdido, Senhor. Eles nos expulsaram de lá, nós vivemos em outra terra. Agora eles estão nos matando, 6 milhões morreram, o que será de nós? Abraão estava dormindo em profundo sono, quando Deus disse, isso é comigo. E em 1947, numa declaração da ONU, um embaixador brasileiro teve o privilégio de declarar o Estado de Israel novamente dentro daquele perímetro. Agora preste atenção comigo, irmão. Em que caso, qual o outro caso, que 1900 anos depois de deixar uma terra, um povo continua com uma língua e não perde a língua? Não perde a língua. Não se mistura com outros povos. E continua com o desejo de voltar àquele lugar. Pensa em você, na sua família. Nós como brasileiros. Se por alguma coisa acontecesse algo com o Brasil, e nós fôssemos expulsos dessa região, o que nós faríamos? Nós nos adaptaríamos em outra terra e viveríamos lá. Nós perderíamos o português se morássemos em outra terra. Nós vemos isso acontecendo aqui. Por exemplo, etnias, povos que são raiz em muitas vezes manter suas tradições, tipo japoneses e alemães. Terceira e quarta geração vivendo no Brasil, eles já perderam o alemão e o japonês. Terceira e quarta geração. Pode constatar isso. Agora são 1900 anos praticamente que eles não perdem a língua. Por quê? Porque Deus colocou uma mensagem dentro deles, dizendo, vocês são aqueles que eu chamei desde Abraão. E vocês vão voltar a viver nessa terra, porque eu disse que vocês habitam nessa terra. E essa terra faz parte da promessa que eu dei a vocês. Agora preste atenção, se Deus faz isso com um povo que perde a visitação de Jesus, porque Jesus era judeu e veio para os judeus. Eles perdem a visitação de Jesus, eles rejeitam Jesus, eles enviam Jesus para a cruz. Eles não recebem o evangelho como os gentios, eles não se convertem como os gentios, eles perseguem os cristãos, eles matam os cristãos, eles são contra o que Deus está falando, mas Deus disse assim, mesmo assim, eu disse que vocês morariam nessa terra, vocês habitariam nesse perímetro, e vocês vão morar e habitar nesse lugar, porque eu sou o Deus que leva vocês a esse lugar. Ei, ei, ei! Pense em você agora, que tem Jesus, o Espírito Santo dentro de você. Jesus te chamou para algo, e você nos seus trancos e barrancos, andando bem, andando mal, andando bem, andando mal, vindo nos apelos, voltando, orando, jejuando, perdendo a fé, recuperando a fé, mas agora você não vai mais perder a fé, porque você agarra com força. Agarra com força. Você tem um compromisso com o Senhor, de andar na sua história. Não vai demorar 1900 anos para você experimentar promessas. Deus quer fazer coisas hoje, Deus quer fazer coisas amanhã, mas Ele te colocou na história dele. Queria chamar já os músicos para virem aqui. Porque Deus quer levar você, a sua família, a experimentar as bênçãos do perímetro da nova aliança. Você e eu estamos numa nova aliança em Cristo Jesus. Ele quer levar você a experimentar isso. E eu digo então para você, e digo isso para mim. Largue as suas armas. Deixe os seus argumentos. Largue as suas tristezas e os seus mas. Porque o Deus, o nosso Deus, é um Deus que cumpre a sua palavra, cumpre as suas promessas. Ei, a Bíblia fala que todas as famílias da
terra seriam abençoadas. Abençoarei os que te abençoarem, Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus vem para fazer com que nós recebamos esta bênção de Abraão e a sua família seja abençoada. Fique de pé onde você está. Sua casa será abençoada. Como o Salmo 128 diz, sua esposa como a videira frutífera. Esta igreja será uma casa de famílias abençoadas, famílias maduras, famílias que são bênção de testemunho. A mulher como videira frutífera é uma fonte de bênção e de nutrição. Você mulher que é mãe, esposa, você que é mulher e você ainda não casou, Deus tem frutificação para a sua vida. Você será uma filha que trará bênção para a sua casa, crescimento dentro do seu lar. Mesmo você solteira, para os seus pais, vivendo junto com eles. Alguém que conserva a harmonia dentro de casa. Nós estamos debaixo de um perímetro, e esse perímetro, essa dimensão, é o reino de Deus que flui em nós. O reino de Deus não tem contenda, o reino de Deus não tem facção, o reino de Deus não há desarmonia, o reino de Deus tem unidade, o reino de Deus tem perdão, reconciliação, tem graça, o reino de Deus tem vitória, o reino de Deus tem força, o reino de Deus tem amor, tem bondade, tem misericórdia. Você está no reino de Deus. Esse é o perímetro que você está dentro. Hey! É tempo da igreja se levantar e entender: nós somos guardados por uma palavra de Deus. Não andemos para fora da nuvem, mas andemos debaixo dela, e você experimentará as promessas que Deus tem, porque Ele cumpre o que Ele prometeu. Seus filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Filhos que andam na palavra. E mesmo que a economia piore, a política se complique, a sociedade não tenha respostas para os seus dilemas, na sua casa vai ter paz, porque você anda dentro do perímetro do reino de Deus, a nova aliança. Você pertence a isso. Igreja, comece a declarar sobre a sua casa as promessas de Deus. Declare sobre a sua vida. É tempo de dizer: eu agarro com força essa palavra, ela pertence ao Senhor, e eu andarei debaixo dessa promessa, porque eu sou filho. Você é filho, é filha do Senhor. Ei, ei! Oh, Espírito Santo, se mova nas famílias dessa casa. Sentar à mesa, comunhão, amor, conhecemos uns aos outros. Ei, esta é a família do Senhor. Você, homem, como um protetor. Enquanto existe uma sociedade perversa querendo desconstruir o homem, o reino de Deus em você está construindo Jesus, o homem perfeito, o Deus verdadeiro, aquele que nunca pecou, que venceu todos os seus desafios. Deus levanta uma igreja de homens que são semelhantes a Jesus, que amam a sua esposa como Cristo amou a igreja, que ministram os seus filhos com a mesma graça que Jesus ministrou aos seus discípulos. Ele não desistiu, você não desistirá também. Você faz parte de um reino poderoso. Você faz parte da geração em que Cristo é o seu e o meu irmão maior, o primogênito entre muitos irmãos. Oh! Deus cumpre o que Ele prometeu. Oh. Chega do sistema do mundo
entrando na nossa casa. A Bíblia diz: pais, não irritem os seus filhos. Deixa a irritação para fora dentro da sua casa, porque na casa você transmite valor, amor, perdão, bondade. E mesmo quando há correção, ela não é na raiva, ela não é na punição, mas ela é: Jesus me corrige em amor. Eu vou trazer isso para dentro da minha casa, porque eu estou dentro deste perímetro. Filhos, obedeçam seus pais, mas eles são velhos, eles não sabem o que eles falam, a geração deles passou. Eles obedeçam seus pais, porque isso é justo. Justo. Ore por eles, ore por eles. Vocês estão dentro de um perímetro. É assim que se faz, é assim que se faz no reino. Porque se você não quiser fazer isso, olha para o mundo e veja o que o mundo está experimentando. Mas se você não quer o mundo, você está dizendo: ei, eu quero o que é do reino. Faça como o Senhor falou, e você irá ver as promessas de Deus restaurando a unidade familiar na sua casa. Coração dos pais se voltando aos filhos, dos filhos se voltando aos pais, havendo naquela família comunhão dos irmãos, em nome de Jesus, experimentando grandes coisas. Você está debaixo de um perímetro. Agarre com força essas promessas. E agora, um dos maiores desafios, depois da desconstrução do mundo sobre o homem: mulheres, sejam submissas. O que é isso? Agora a casa caiu. No mundo de empoderamento feminino, que palavra é essa? Dá uma olhada em como as coisas estão no mundo e percebam que os de dentro estão guerreando com os de dentro. Mas Deus diz: não é assim. Se submetam aos maridos como ao Senhor. Sempre Deus, sempre Ele sendo tudo. E quando o meu marido errar, e quando ele falhar, e quando eu achar que ele não está fazendo a coisa certa, Senhor, qual é a maneira que eu me submeto a Ti para honrar a Sua palavra? Ele vai te dar. Agarre com força, porque ao final de tudo, você, mulher, experimentará o que Deus quer fazer na sua vida: proteção, segurança, e você se tornará uma mulher segura no Senhor. Deus fará a parte dele, nós faremos a nossa, e haverá o cumprimento das suas promessas. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Você tem questões nesses dias em que você tem colocado diante do Senhor. Eu quero chamar você a um apelo, a uma chamada aqui à frente. Talvez seja na sua família, talvez seja em decisões para você tomar, talvez seja na sua vida cristã, o seu testemunho, em que você estava tentando matar um gigante a cada dia, mas você não estava agarrando as promessas. E nessa manhã você quer dizer assim: Jesus, eu quero voltar às suas promessas. Pai, eu quero voltar às suas promessas e agarrar com força o que o Senhor falou, para que eu ande a partir de agora segundo a sua promessa para a minha vida. E é assim que eu quero viver de agora para sempre. Saia do seu lugar, vem aqui à frente enquanto nós cantamos. Você que está aqui nessa manhã, você sente que o Senhor quer usar você em cura. Deus quer usar você em cura. Eu quero orar para você, com você nessa manhã, porque você não vai orar somente por causa de uma intenção. Olha, eu tenho uma intenção de orar por cura. Você vai orar a partir de Isaías 53, que Jesus levou todas as enfermidades e Ele é aquele que sara e que cura. Você vai orar como 1 Pedro, que diz: Ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados, Ele, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Tem alguém que sente que o Senhor está te chamando para a cura? Tem alguém nessa? Se você sente que Deus está te chamando para a cura, amém. Tem mais alguém?
Tem mais alguém? Levanta a sua mão se Deus está te chamando para cura. Você não orará mais por uma intenção. Você irá declarar a palavra. É fé na palavra. É fé na palavra. E a palavra diz que Ele levou as enfermidades e as dores. Ele levou as enfermidades e as dores pelas suas feridas. Aquela pessoa que você está orando será sarada, curada. Isso é dito no Antigo, isso é dito no Novo Testamento. Você irá orar declarando a palavra, fé na palavra. Sabe o que significa isso, queridos? Nós falamos para Deus aquilo que Deus falou para nós, e a gente deixa de inventar as coisas. Nós dizemos para Deus aquilo que Deus disse para nós. Nós oramos pelas pessoas porque Ele disse: Jesus levou as enfermidades. Ele nos impulsionou a orar, e nós agarramos com força essa palavra e nós oramos. Você está passando por uma situação financeira difícil na sua vida. Os gastos estão maiores do que as entradas. Você não tem respostas e você precisa de direção. Tem alguém neste lugar que você precisa de uma intervenção na parte financeira da sua vida. Levante a sua mão onde você está, eu quero orar com você. Continua com a sua mão levantada. A palavra de Deus diz: você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que devido ao tempo dá o seu fruto, sua folha não cai, e tudo o que você fizer prospera. Tudo que você fizer prospera. Agarra com força essa palavra e deixa de andar no emocional, porque a política está piorando, a economia está piorando, as coisas estão piorando, mas você está num lugar em que você declara a palavra, e um dia, quando a economia melhorar, a política melhorar, você estará andando na mesma palavra. Nós andamos sobre a palavra. Declaramos sobre o Brasil que ele avançará, que ele crescerá, porque ele conhecerá o Senhor. Pastor João faz um apelo hoje nessa manhã. Você traz o seu envelope, você tem ele vazio, e você diz: como eu gostaria de entregar mais. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus frutos, e se encherão os teus celeiros abundantes, e os teus lagares transbordarão de mosto. Você não deixará por último, você será o primeiro. Ah, mas vai faltar. Ei. Vai faltar no humano. No espiritual, Deus prospera. Deus prospera. E Ele vai te dar sabedoria para lidar com as finanças também. Você não vai gastar, você não vai entrar em gastos porque você teve uma boa ideia, eu vou entrar nesse negócio. Não, Deus vai te dar graça. Mas por quê? Porque você decidiu honrar ao Senhor. Senhor, eu quero orar por prosperidade nessa casa, por provisão nas famílias, Senhor, por entradas financeiras, por portas de trabalho, e orar, Senhor, por um povo generoso. Senhor, um povo generoso, que antes de ter é generoso porque Tu és um Deus generoso para conosco. Há um peso sobre você nesses dias, e você quer experimentar o alívio do Senhor. Uma preocupação constante, uma situação que não se resolve. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Agarra com força, irmão. Agarra com força, porque as suas maiores experiências com Deus será no seu secreto. Tem coisas que Deus faz no público, tem coisas que Deus faz aqui no coletivo, tem coisas que Deus faz na conferência, no acampamento, mas tem coisas que Deus vai fazer com você só no teu secreto, e é no teu secreto que Ele vai aliviar, é no teu secreto que Ele também vai mover a sua vida, em que você se levantará dizendo: eu agarrei com força o que o Senhor falou, e Jesus alivia os meus fardos.
Não tema, Isaías 41, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Agarre com força a promessa, e você será um povo você será um filho que andará em vitória. Oh! Se mova, Senhor, se mova. O salmista diz no Salmo 37: já fui moço, agora sou velho, vi muita coisa acontecer, mas nunca vi o justo desamparado. Ei, agarra com força, nem a sua descendência mendigar pelo pão. Salmo 37, 25. Agarra com força isso e comece a orar onde você está. Não para de declarar a palavra, não deixa de declarar a palavra, não se distraia com outra coisa, mas declare a palavra do Senhor. Deus tem graça abundante para você. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Assim é 2 Coríntios 9, 8. Oh, Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres. Vamos declarar isso. Levante as suas mãos agora e declare nas circunstâncias que nós oramos: Ele é o Deus de milagre. Ele é o nosso Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas.